Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje o Senhor, na verdade, gente, eu tenho tanto tema, eu tenho tanta coisa pra falar, eu tenho tantos assuntos que o Espírito Santo vai falando, que eu vou guardando, que daria assim assunto pra mais de 20 vídeos, mas parar pra gravar justamente, né? É aquela coisa. E aí eu tenho que pedir ao Espírito Santo, me ajuda, me dá, né, a condição para que eu consiga colocar isso aqui em vídeo. Mas assim, eu vejo que muitas coisas que o Espírito Santo quer, não só pro vídeo, mas ele fala comigo. Ele fala comigo e aí é uma questão de eu conseguir transferir isso, porque muitas coisas que o Senhor fala comigo, eu vou, né, passando adiante. E o Senhor falou muito forte comigo. Inclusive, já tem alguns dias, eu fui na igreja e teve uma palavra falando sobre isso exatamente, e também hoje pela manhã, o Senhor falou novamente, a dificuldade em que muitas pessoas, principalmente cristãs, até mesmo cristãs, pessoas que conhecem a Bíblia, que não vou dizer conhecem a Bíblia, mas assim, que aceitaram a Jesus, que já estão numa caminhada com Cristo, mas tem uma dificuldade enorme de simplesmente crer. Crer no quê? Na palavra dele, a palavra liberada por ele. E o poder e o segredo está na palavra. Eu quero falar para vocês o seguinte: o universo, ele foi criado mediante a palavra. Em Hebreus 11, verso 3 diz que pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto, o que nós vemos hoje, esse mundo que nós vemos, que nós conseguimos ver, palpar, pegar, o ar que a gente respira, tudo aquilo que a gente sabe que existe, um dia não existiu. Um dia foi o impossível. Tudo que você está vendo hoje aqui, que é possível, que é algo palpável, um dia já foi impossível. E ele só se tornou possível mediante o quê? Como está escrito, mediante a palavra de Deus. Foi Deus quem precisou falar. Deus, mediante a sua palavra, liberou a sua palavra e existiu. Só que nós precisamos crer nisso. E aí, ele deixa para nós a palavra dele de várias formas. Uma delas, e a principal é essa aqui, que é o próprio livro. Outra é a sua palavra quando ele usa seus profetas, né, que ele... eu não sei, né, vocês, mas desde quando eu sou criança, o Senhor fala comigo através de profecias, usando pessoas, e assim, para falar como seria a minha vida, para falar como ele queria me usar, para falar sobre o meu chamado, meu propósito. E assim, eu cresci ouvindo, e aí a palavra dele estava sendo liberada sobre mim, e então era escolha minha, crer ou não crer. E por muito tempo eu não cria, muito tempo eu fugi. Eu não queria crer, não queria viver. Mas a palavra dele liberada, eu vou falar uma coisa, não tem volta. A gente tem o poder do livre-arbítrio, sim, mas quando ele quer, ele dá o seu jeito, ele faz acontecer. E aí eu quero falar pra você o seguinte: o Senhor falou comigo muito forte, uma coisa muito assim, que está em João, capítulo, deixa eu ver aqui, em João capítulo 11, vai falar sobre a morte de Lázaro. E o Senhor vai falar sobre a morte de Lázaro. As irmãs de Lázaro mandaram falar para Jesus que, mestre, olha só, Lázaro está doente, está enfermo, né? No versículo 3 e no versículo 4, Jesus disse para mandar e falar para ela: olha a palavra dele sendo liberada, ó. Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E, ou seja, Jesus Cristo estava falando para elas aqui nesse momento algo que elas precisavam guardar para o momento de dor, para o momento crucial, que seria o momento da morte de Lázaro. O Senhor Jesus liberou a palavra de vida, ele era o mestre, o próprio Deus na terra. Só que ele estava falando de algo para elas que, olha, independente do que aconteça, eu quero que vocês entendam que o que vai acontecer é para que o meu nome seja glorificado. É para que o poder de Deus seja glorificado. Mas ele ainda falou mais, que não é para morte. Então assim, quando Jesus diz que não é para morte, mesmo se morrer, ele vai viver.
Mesmo se morrer, eu sou capaz de trazer vida. O problema é que Marta e Maria não creram. Lógico, porque eu fico imaginando a gente diante de uma situação de enfermidade, eu acho que até o último momento a gente ainda crê. Quando a gente vê um parente, quando nós mesmos estamos doentes, nós vamos crer até o último momento. Nós vamos crer até o último suspiro. Mas quando a vida se vai por completo, é muito difícil. É muito difícil crer. Só que Jesus Cristo estava mostrando que até na morte eu dou jeito. E quando Jesus libera a palavra, Jesus simplesmente, ele está longe. Eu quero falar para você o seguinte. O Senhor, ele vai liberar a palavra sobre a sua vida. Em algum momento, você vai ter uma promessa, ou diante da palavra do Senhor, né, você vai ler ali as promessas que ele tem deixado. Enfim, você sabe o que Deus reservou para você, você sabe o que Deus tem para sua vida. Mas quando você simplesmente passa no estreito com Deus, ou na pior situação, nas piores situações, você vai sentir um silêncio aterrorizante do Senhor. Você vai sentir um silêncio de Deus como se ele não estivesse ali, como se ele não estivesse vendo a sua situação. E Jesus estava neste momento longe de Marta e Maria. E tudo que a gente mais quer, no momento mais difícil, é ouvir uma palavra do Senhor. Só que a palavra dele não volta vazia, como está escrito. E o fato da palavra dele não voltar vazia, ele não precisa ficar repetindo aquilo várias e várias vezes. Porque ele não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você está no deserto, no silêncio do Senhor, mas você uma vez já teve a promessa, lembre-se que você precisa confiar naquilo que foi dito lá atrás. Você precisa confiar naquilo que foi falado já. O Senhor não precisa ficar afirmando e reafirmando, afirmando e reafirmando o que vai fazer na sua vida. Porque Ele quer que você simplesmente creia. Ele precisa ver você crendo nas situações mais difíceis. Quando Abraão foi entregar o seu único filho para o sacrifício, por isso que ele é conhecido o pai da fé. Eu estava lendo sobre isso hoje. Porque Abraão, preste bem atenção, ele levou ao sacrifício sem questionar, sem nada, porque ele sabia. Ele creu tanto, a tal ponto, de que o Deus que deu também seria capaz de fazê-lo ressuscitar. Mas Abraão creu na promessa de que ele seria pai de multidões, que ele seria pai de muitas pessoas, né? Então, se o único filho Deus estava pedindo a ele creu naquela palavra, que se Deus está pedindo meu único filho, mas não, o Senhor falou que eu seria pai de nações. Ou seja, ele pode ressuscitar esse filho. Ele pode fazer viver novamente, mesmo depois de eu sacrificá-lo. Mas também, ele sabia que Deus podia também dar outros e outros e outros filhos. Foi na situação mais difícil que Abraão creu. Então eu quero falar para você, hoje, creia na palavra. O Senhor não precisa repetir 10, 20, 30 vezes. Uma só vez, basta. Se Ele falou que vai fazer, se Ele falou que vai curar, se Ele falou que vai transformar, se Ele falou que vai mudar, uma só vez, basta. Apenas creia na palavra. Então eu quero deixar essa palavra para você. E para completar, né, você já sabe o que aconteceu com Lázaro. Jesus chegou. E aí, elas disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro não teria morrido. Tipo, Senhor, o Senhor é poderoso, mas não a tal ponto. É forte isso? Não a tal ponto. Mas Jesus ainda lembrou da palavra. Marta, se crerdes em mim, a glória de Deus verás. Marta, se você continuar crendo naquela palavra lá de trás, você vai ainda ver a glória de Deus, o extraordinário acontecendo. E depois disso, Jesus chama Lázaro para fora, ele ressuscita, e todos que estão àquela volta, né, vendo ali já a coisa toda acabado, a ruína daquelas irmãs e tudo mais, pode ver o poder de Deus ali sendo manifesto. E Lázaro ressuscitando. Então, pega essa palavra hoje para você, tá? Basta apenas uma única palavra. Uma única palavra.
Deus te abençoe. Fique com Deus. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas.